Fala galera, como é que vocês estão? Eu sou o Rafael do canal No Gramado em que a Luta o Aguarda. E hoje, passado a euforia e a zoação que a gente fez ontem com a derrota do Flamengo pro Independente Del Valle, eu queria trazer alguns pontos dessa partida que eu achei interessante. E eu vi umas críticas hoje que eu não achei muito justas e eu queria falar a respeito. Antes de mais nada, claro, peço que se inscreva, deixe seu like, isso ajuda bastante a gente aqui no canal a continuar. Somos um canal novo e agradeço todo mundo que está seguindo, comentando. Vocês ajudam bastante, viu galera? Muito obrigado mesmo. Bom pessoal, falando do jogo de ontem, eu queria deixar claro uma posição minha. Muito foi falado sobre o Vitor Pereira, a zoação teve até da minha parte, eu vou brincar porque eu acredito que a zoeira no futebol ela é importante e eu vou tirar sarro do mesmo jeito que quando a gente perde, o Palmeiras perde, vem torcedores rivais tirar sarro aqui da gente. E aí, tudo normal. Mas agora falando sério do Vitor Pereira. O Flamengo ele perdeu esse campeonato, essa Recopa, na minha opinião, muito por conta dos jogadores e não do treinador em si. Eu explico por quê. Se a gente olha para o Flamengo é um time repleto de estrelas, medalhões, camarões, como diria o Filipão. E esses medalhões, eles, além de serem jogadores de grande renome no quesito nacional e alguns até internacional, eles já se provaram no Flamengo. Então quando a gente olha pro Gabigol, pro Pedro, pro Arrascaeta, pro Davi Luiz, enfim, vários nomes que o Flamengo tem, a gente vê que são jogadores que já se provaram lá. E o fato deles já terem se provado lá acaba gerando uma dificuldade para qualquer treinador que assuma o Flamengo, que é o quê? Manter esse elenco motivado e, acima de tudo, comprometido. Então, eu não coloco essa derrota pro Independente Del Valle nas costas do Vitor Pereira. E eu acredito que se a diretoria do Flamengo, o Braz, o Landim, tiverem um pouquinho de juízo, eles não podem cair na conversa da mídia e mandar o Vitor Pereira embora. Porque ele é um bom treinador que precisa de tempo para trabalhar. Vale lembrar que o Abel Ferreira teve uma sequência bem ruim em 2021. A gente perde, inclusive, a Recopa também pro Defensa. A gente perde pro Flamengo na Supercopa. Depois perde pro Tigres na semifinal do Mundial. Depois perde a Recopa pro Defensa e Justiça. E a diretoria do Palmeiras fez a contramão do que a gente vê acontecer no Brasil, que é o quê? Manter o trabalho, manter as coisas rodando e confiar no planejamento que foi traçado. O planejamento ele tem que ser mantido para que obtenha-se frutos. O Vitor Pereira é um treinador que ele ainda não tem 3 meses de Flamengo, então ele tem que ter tempo para trabalhar. E falando mais específico do jogo de ontem, quando a gente analisa, eu achei muito interessante porque o Flamengo no primeiro tempo ele cria um volume de jogadas muito grande. E essas jogadas quase geraram gol. Que eu contabilizei foi em torno de umas 5, sendo elas umas 2 bolas na trave e um gol que foi anulado, que foi marcado pelo Pedro e foi bem anulado. Então, oportunidades foram criadas, claro que foram. Só que aí o gol não sai. E quando o gol não sai, na minha opinião, entra o problema do Flamengo. Porque acaba o primeiro tempo, 0-0. O empate dava vitória pro Del Valle. E o que aconteceu? Quando a gente vai pro segundo tempo, a gente percebe uma queda física muito grande no Flamengo. O Flamengo ele não consegue manter a intensidade de jogo no segundo tempo. Fica aquele jogo lá e cá. Então, faltou inclusive competência para o Del Valle, porque o Del Valle poderia ter matado isso no tempo regulamentar, na minha opinião.
O Del Valle teve uns 4 contra-ataques no segundo tempo que, se fosse um pouquinho mais incisivo, teria marcado o gol e aí sim teria sacramentado a partida no tempo regulamentar. E a gente vê esse desgaste nos jogadores do Flamengo. Aí quando vai para a prorrogação, já era, desanda. E quando o Flamengo decai muito fisicamente, ele não consegue criar jogadas e começa uma chuva de cruzamentos. Ontem saiu as estatísticas após o jogo, o Flamengo cruzou 71 vezes, sendo que a grande parte foi na segunda etapa do tempo regulamentar e depois, posteriormente, na prorrogação. Então, fica nítido que existe essa queda de performance no segundo tempo do Flamengo. A gente não viu só isso, aliás, a gente não viu isso só contra o time do Del Valle, a gente viu isso também na Supercopa. O Flamengo morre no segundo tempo defensivamente e tem dificuldade de criar, sim. E nas substituições do Vitor Pereira, ele não conseguiu colocar mais criação na equipe do Flamengo e, por consequência, o Arrascaeta marca um gol no finzinho dos acréscimos do segundo tempo, a partida vai para a prorrogação. Naquele momento que o Flamengo marca o gol, o Flamengo não estava melhor na partida, e posteriormente perde nos pênaltis. Inclusive o pênalti que o Arrascaeta bateu muito mal batido, e você vê que ele já estava com um desgaste muito grande ali, ele sai mancando do pênalti. Então eu queria destacar isso. Eu acho que o Flamengo, ele não é terra arrasada, ele pode sim ter uma boa temporada de 2023, a exemplo da temporada de 2021 do Palmeiras, que não foi ruim. Então eu acho que o Flamengo ele pode sim, e tudo vai passar pela diretoria. Vamos ver o quanto a diretoria do Flamengo tem a capacidade de manter o planejamento que eles mesmos traçaram. E eles estavam tão convictos do planejamento deles, com o Vitor Pereira, que eles mandaram eles mandaram o Dorival embora, mesmo o Dorival ganhando 2 competições, a Copa do Brasil e a Libertadores. Então, eu acho que tudo vai passar pelas decisões da diretoria. Eu vi alguns torcedores do Flamengo cobrando contratações. Ô, flamenguista, vocês estão reclamando de barriga cheia, contratações vocês tiveram, contratações de nome, inclusive. Então, o problema não é contratação. O Flamengo tem um bom elenco. A questão é dar tempo para a nova comissão técnica trabalhar. Eu olhando tudo que houve com o Flamengo nesse começo de 2023, todas essas derrotas, né? A gente tem que exaltar bastante o técnico Abel Ferreira. Porque o Abel e sua comissão, galera, ele tem essa característica. A gente não tem no Palmeiras um elenco tão recheado, um elenco tão vistoso quanto o do Flamengo, quanto do Atlético, talvez até quanto ao Grêmio. Mas ainda assim o nosso time consegue manter o sarrafo lá em cima, e eu acho que isso passa muito pelo Abel Ferreira. Porque com as suas palestras, com as suas preleções, com a sua didática, com a sua orientação tática, ele mantém todo mundo ligado, aceso. E os que não ganharam ainda com a camisa do Palmeiras querem muito conseguir, têm essa sede. E acima de tudo, os que já ganharam, você olha no olho do atleta e você vê que ele está com vontade, que ele quer continuar ganhando. No livro do Abel ele fala isso, ganhar é viciante. É viciante você ganhar. Quando você ganha, você quer estar sempre ganhando. E a dificuldade real não é chegar ao topo. Chegar ao topo pode acontecer até com equipes despreparadas. A dificuldade é se manter no topo. E o Abel ele consegue fazer isso com essa equipe do Palmeiras, mesmo com jogadores que não são tão estrelados como os jogadores que estão no Flamengo. Então, isso eu acho que é um motivo a se elogiar bastante o técnico Abel Ferreira. E além disso, elogiar a diretoria, nesse caso a Leila Pereira. Eu tenho as minhas ressalvas, vocês sabem disso, no quesito contratações, mas nessa manutenção da comissão técnica,
A Leila Pereira merece nota 10, porque isso vai desenvolver o futuro do Palmeiras. O contrato do Abel ele se encerra em 2024 e eu acredito que já esteja sendo preparado o seu sucessor dentro do Palmeiras. Eu acho que o sucessor do Abel no Palmeiras já tá decidido e eu acho que vai ser o treinador das categorias de base, o treinador da Copinha. Eu acho que vai ser ele. Vamos torcer para dar tudo certo, tá, galera? Então, só finalizando o vídeo, contextualizando tudo, eu não acho que o Vitor Pereira seja um mau técnico, eu não acho que o Flamengo seja terra arrasada, eu acho só que ele precisa de tempo mesmo. E eu sei que vai ter alguns torcedores que não gostam que fale de outros times aqui no canal. Honestamente, eu evito, porque eu falo que esse canal é um canal de palmeirense para palmeirense, né? A gente tem o objetivo aqui de passar para vocês a visão de um palmeirense falando. Só que eu não posso fechar os olhos para o Flamengo, galera, porque embora, na minha opinião, as rivalidades, por exemplo, com Corinthians e São Paulo sejam muito maiores em termos de dimensão do que com o Flamengo atualmente é o principal rival do Palmeiras. Em tudo. E não é de agora. O Flamengo é o principal rival do Palmeiras desde 2015. Então, são muitos anos, são mais de 7 anos aí que o Flamengo vem chocando ano após ano com o Palmeiras, disputando título, disputando final. E, graças a Deus, o saldo é positivo para o Palmeiras, mas ainda assim não são jogos fáceis e a gente tem que falar do nosso rival em alguns momentos. Ontem eu tirei sarro mesmo com a cara do flamenguista, porque perder pro Suco é complicado, né? Mas agora eu queria falar sério isso. Vamos torcer pro Flamengo não tomar as decisões tão boas assim. Vamos torcer para esse Flamengo cair na pilha da mídia, fazer um limpa nesse elenco e quem sabe também ficar trocando a comissão técnica. Isso vai ajudar bastante a gente, tá? Mas agora é eu, torcedor, falando. É o meu desejo pro Flamengo e eu quero que o Flamengo se lasque, tá? Agora, a minha análise do que o Flamengo tem que fazer de correto é o que eu falei anteriormente. Tá bom, galera? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like. Se discordam de mim, comenta aqui embaixo. Tô lendo todos os comentários e respondendo. Tá certo, pessoal? Valeu, avante palestra. Fui!